Meus amigos, hoje nós damos continuidade à nossa série O Joio e o Trigo e eu vou responder a pergunta de uma pessoa, um jovem que acabou de entrar numa faculdade de História e queria saber conselhos meus para que ele possa ser um bom profissional nessa área, né? Então, eu decidi fazer aqui 5 pontos que vão discernir, né, vão distinguir o bom historiador daquele que, na verdade, ou é um ideólogo ou é um reprodutor de certas narrativas que não tem muita objetividade, né? Ou que estão submetidas a uma certa filosofia da história, ou não sabe hierarquizar corretamente os fatos numa narrativa que faça sentido, coesa. Então, é muito importante que vocês saibam fazer essa distinção, até para vocês saberem, né, o que vocês vão ler, o que vocês vão estudar. Mesmo que você não seja um profissional da área, é muito importante ter conhecimentos históricos sólidos, né, em qualquer ciência, principalmente da área de humanidades, né. É preciso conhecer a história, e a quantidade de coisas que existem disponíveis no mercado editorial hoje em dia é realmente alucinante, inabarcável. E vocês precisam ter um auxílio, né, para saber o que vocês vão buscar, né? Então, em primeiro lugar, a primeira característica que distingue o bom historiador é a capacidade de juntar os conhecimentos da ciência histórica com as suas ciências auxiliares, né? Gente, o que é uma ciência? A ciência é um determinado recorte da realidade. É um aspecto que você vai focalizar e aos quais você vai adequar certos métodos de estudo. Então, ao contrário do que cria Kant, né, é o objeto que vai determinar o método que é mais adequado a ele, né? Não é o método que vai criar o seu objeto, isso não existe, né? Isso não faz o menor sentido. A partir daí é que surgem esses monstros aí, dessas ciênciazinhas especializadas, mil enfoques que não fazem o menor sentido, né? Que hoje existe uma multiplicação verdadeiramente cancerosa de ciências. Isso se deve muito à filosofia de Kant, né? Mas isso é só um parêntese. A primeira característica, então, é o domínio das ciências auxiliares. É claro, vocês não vão precisar, vocês historiadores, ter um conhecimento técnico muito profundo disso, mas é preciso que vocês acompanhem as discussões científicas, né? Em primeiro lugar, da arqueologia. Se vocês vão estudar história, a história ela lida com documentos escritos, né? Tanto que, tradicionalmente, antes da invenção da escrita, né, que foi mais ou menos 3.200 a.C., né, a escrita aparece primeiro na Suméria, né, na Mesopotâmia, com as tábuas de argila, e pouco tempo depois aparece no Egito também, né? Isso mais ou menos 3.000 a.C., mas quase na mesma época. Então, antes disso é chamado de pré-história, né? Mas a pré-história também traz informações, né? A humanidade já tinha bastante tempo nessa época, e boa parte dos registros anteriores são através dos monumentos, né? Inclusive algumas formas de arte antigas, e boa parte do conhecimento também que era transmitido de ouvido, né? que era transmitido oralmente, e que acaba aparecendo em certos objetos que expressam a cultura de um povo antigo e que a arqueologia vai desvendar e vai estudar. Então, um conhecimento profundo da arqueologia é muito importante, né? Outra ciência auxiliar da história, que é relativamente mais recente, que traz informações também muito úteis, é a numismática, a ciência das moedas antigas, né? A quantidade de símbolos, né, que as moedas veiculam, a quantidade, os próprios materiais que eram usados para a sua confecção, as técnicas da sua confecção, dizem muito a respeito de uma sociedade, né? Uma outra ciência que não é propriamente ciência auxiliar da história, porque ela tem conhecimentos muito técnicos, que está mais próxima das ciências naturais, mas que pode também dizer muito ao historiador, é a paleontologia, né? Principalmente para aqueles que vão estudar a história mais antiga, que vão entrar no âmbito da pré-história mesmo. Ou então a filologia, por exemplo. A filologia vai lidar com documentos escritos também, só que sob um outro aspecto. Ela vai comparar textos literários, vai analisar o aspecto estilístico, gramatical, etimológico, desenvolvimento das línguas. É muito importante que um bom historiador que ele tenha uma noção básica de filologia, que ele conheça o desenvolvimento, não especificamente dos idiomas, mas da expressão cultural que esses idiomas vão ter, né? Então,
dominar as ciências auxiliares da história, para que vocês possam ter uma visão mais ampla do objeto de estudo de vocês e não fiquem restritos, né? Isso é importante para qualquer ciência, né? Um psicólogo, por exemplo, ele precisa ter uma visão muito boa da antropologia, né? Principalmente a antropologia cultural, mas também a chamada antropologia filosófica, que se relaciona muito com a psicologia. Ele precisa ter um conhecimento da religião, precisa ter um conhecimento histórico também, conhecimento de neurociências, é lógico, né? Então, você precisa cercar o objeto da sua ciência de outros que são próximos e que podem funcionar para você como ciências auxiliares, né? Em segundo lugar, o historiador precisa ser objetivo e, para isso, ele precisa consultar as fontes primárias, né? O historiador ele não se forma lendo exclusivamente outros historiadores. É claro que isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso em seguida, mas é preciso que vocês conheçam tratados, cartas, documentos, né, escritos por homens do passado, livros de memórias, embora não sejam muitas vezes considerados como fontes primárias, eles são sim documentos muito valiosos de pessoas, de testemunhas daqueles eventos que vocês estão estudando. Então é muito importante, né, ter um conhecimento dessas coisas. Existem muitas formas inclusive estatísticas também, né? Estatísticas da época. Se você quer estudar uma sociedade, você tem que conhecer a economia da época, tem que conhecer a população, como é que a população de uma determinada cidade cresceu, quais eram as condições de vida dela, né? Então, o conhecimento técnico de certas estatísticas, de certos estudos que não pertencem exatamente à história, mas que vão auxiliar muito vocês, é muito necessário, né? Mas propriamente, né, o conhecimento dos documentos escritos, das fontes primárias, das fontes diretas, dos testemunhos também diretos de pessoas que viveram naqueles períodos, né? Não é possível conhecer bem a história, não sei, da República Romana, né, da crise da República Romana, sem ler as memórias de Júlio César, né? Ele vai narrar a conquista que ele próprio fez da Gália, né? Ele vai narrar a história do triunvirato, da Guerra Civil. Vocês precisam conhecer isso. Se vocês vão estudar, por exemplo, a França de Luís XIV e do período da Regência, né, leiam as memórias do Duque de Saint-Simon. São mais de 3.000 páginas de memórias, valiosíssimas, que vão mostrar. Ele viveu em Versalhes durante muito tempo, ele teve um papel no governo, foi um grande aristocrata francês. Então é claro que o que ele diz, por mais que tenha certa parcialidade, é muito importante, né? E isso é uma outra, aliás, um parêntese nesse segundo ponto. Uma habilidade muito importante que o historiador deve ter é saber, nesses documentos, discernir o que é objetividade histórica e o que é também uma expressão dos preconceitos do autor, uma expressão, às vezes, das suas preferências ideológicas. Né? Por exemplo, um personagem que vai falar sobre a Revolução Francesa, né? O que o senhor Condorcet tem a dizer sobre a Revolução, bom, é óbvio que vai estar manchado pela sua própria participação na Revolução, né? Então, tenham em mente isso, né? As memórias de Trotsky sobre a Revolução Russa, é claro que são muito influenciadas pela própria visão e pelos interesses pessoais que Trotsky tinha, né? Em defender a sua posição, a posição que ele teve na Revolução Russa, a sua interpretação dos fatos. Então, saibam fazer esse discernimento, isso é muito importante, né? E às vezes as pessoas acreditam cegamente no que é meramente uma opinião, ou às vezes a expressão de um viés que uma cultura dá, né? Então é preciso saber fazer essa transição. Terceiro ponto, que é importantíssimo para o bom historiador, ele sabe hierarquizar a importância dos acontecimentos, né? Hierarquizar os acontecimentos, os fatos. Se você estuda, né, fontes primárias, você tem uma montanha de fatos importantes, é impossível você escrever uma tese, né, ou você mesmo ter uma visão de conjunto, se você não tiver um senso de hierarquia, né? Você não vai colocar numa tese que você quer fazer uma descrição global, não sei, do Império Romano, por exemplo, se você vai falar páginas e páginas e páginas sobre um autorzinho de quinta categoria que viveu naquela época, ou sobre um personagem histórico de pequeníssima importância.
É claro, você tem que saber o que é mais importante no seu relato, né? E para isso é preciso ter uma visão muito fina, né, da mentalidade daquele povo, daquilo que aquele povo considerava mais importante nos acontecimentos, daquilo que você considera justo ou injusto dessa visão que eles tinham, né? Por exemplo, numa determinada época histórica, pode ser que valorizava-se muito os grandes feitos militares, né? Mas você, estudando, você percebe que os testemunhos daquela época privilegiam demais esse aspecto, mas existia um outro que estava na frente deles e que eles não percebiam, né? Como, por exemplo, um certo conflito religioso, ou como uma questão econômica que é crucial, mas na qual ninguém estava reparando na época. Então é importante ter esse senso, né, que é difícil. Para conseguir ter esse sentido, você precisa, em primeiro lugar, ter uma visão muito boa desses documentos, tem que acumular uma massa de documentos e conhecer muito dos acontecimentos mesmo, dos fatos, né, e não das interpretações desses fatos, mas precisa também acumular várias interpretações distintas desses fatos, né? E aí vem o nosso quarto ponto, né? Você, para conseguir essa hierarquização correta, para você ter uma apresentação mais objetiva, coesa, né, e relevante, né, da história, que você domine as opiniões contraditórias que já foram apresentadas, opiniões divergentes, perdão, que já foram apresentadas a esse respeito, né? Frequentemente, historiadores vão ter visões muito díspares, né? Eu, por exemplo, para fazer o meu curso de Revolução Francesa, eu tive que ler autores extremamente conservadores, como, por exemplo, um Pierre Gazotte, né, que chegou a pertencer à Action Française, né, e autores esquerdistas como um Michelet, né, que é um defensor dos jacobinos. Também tive que ler autores que estão mais ou menos no meio termo disso, né, como autores liberais, né, que escreveram sobre a Revolução Francesa. Um deles foi, inclusive, presidente da França, né, Adolphe Thiers, escreveu uma história monumental da Revolução Francesa, do período do consulado de Napoleão e do Império Napoleônico. Então, todos eles vão falar dos mesmos fatos. Então, são todos historiadores honestos, né, são todos historiadores muito sérios, mas que vão ter interpretações completamente diferentes. Como é que eu vou ter uma visão justa a respeito disso? Eu não posso me restringir a um autor que tem uma visão que é muito parecida com a minha, né, de antemão. É preciso enriquecer, né, a minha visão. Isso aí equivale, né, àquilo que eu falei sobre a filosofia da habilidade dialética. O filósofo precisa conhecer opiniões distintas. Mesmo que ele formule isso dentro da sua mente, você também, pensando em termos históricos, você precisa pensar, né, mesmo que você formule hipóteses na sua mente e você as confronte sobre uma interpretação que faz mais sentido, né, de um determinado evento que pareça misterioso para você, né. Isso é uma habilidade dialética que é fundamental para toda a ciência, né? A ciência, gente, é fundamentalmente dialética, né? Às vezes nós vamos apresentar, para apresentarmos o resultado de uma pesquisa científica, nós vamos recorrer a raciocínios prontos, elaborados, né, com uma sequência de raciocínios, às vezes, não o caso muito da história, mas uma sequência de silogismos até, uma apresentação logicamente perfeita, né? Mas esse discurso, ele é próprio da apresentação, da prova, né? Agora, a investigação científica, ela é essencialmente dialética. E na história também, não é diferente, né? Então, conheçam opiniões diferentes sobre o mesmo tema. E o quinto ponto é aquele que certamente vocês já imaginavam que eu fosse falar, né? Conhecer os clássicos, né? E os clássicos aqui não são só os clássicos da ciência histórica, né? Existem, na verdade, 3 tipos de clássicos. Existem os memorialistas, dos quais eu já falei, né? São os testemunhos de um certo período e que, é claro, às vezes vão ter uma visão bastante enviesada, às vezes vão falar um monte de besteira, mas são importantes, no mínimo, enquanto expressão de uma mentalidade, né? Como uma expressão do interesse de um certo grupo que ele representa, etc., né? De uma ideologia dominante na época, ou às vezes são realmente, apresentam fatos importantes, né? Então, livros de memórias. Segundo, os grandes historiadores, né? É impossível estudar a história de Roma
sem conhecer a obra de Theodor Mommsen, né? Que vai cobrir aí desde a fundação de Roma e todo o período da República Romana, né? Sem conhecer, por exemplo, o estudo dos costumes romanos, né? O estudo da cultura romana que foi feita por Ludwig Friedlander, né? Costumes romanos de Augusto aos Antoninos. Ele vai pegar o período que é o ápice do Império Romano, né? Da sua fundação com o Otávio Augusto, até a dinastia dos Antoninos, que é o início da crise, né? Com Cômodo, que é o último dos Antoninos. Então, assim, é muito importante estudar esses autores, né? Fustet de Coulanges, né? Que vai falar sobre a cultura, a religião, né? Não só de Roma, mas da Grécia também, né? Você tem que ler esses autores. Um estudo muito importante sobre a literatura latina antiga, feito por René Pichon, também um grande autor francês a respeito desse período, que escreveu sobre esse período. Se você quer estudar a Revolução Francesa, você vai ter que ler esses autores que eu mencionei. Adolphe Thiers, Michelet, Jules Michelet, né? Pierre Gazotte, e muitos outros. Então, conheçam os clássicos da historiografia, né? Porque você vai dizer assim, bom, mas a pesquisa de ponta, né? A pesquisa histórica acadêmica, feita no âmbito acadêmico mais recente, ela não vai ter informações melhores, mais especializadas? Frequentemente sim, mas o problema é que essas discussões vão ser entendidas de maneira muito rasa por você se você não entender como as discussões evoluíram para embasar esse tipo de discussão acadêmica, né? Então, para você entender como a discussão historiográfica evoluiu através dos tempos, até chegar nessa pesquisa de ponta e produzir esses conhecimentos especializados, que sim, são muito importantes, é preciso que você conheça antes os clássicos. Eles são mais importantes. Eles são a base de tudo, né? As discussões evoluíram a partir daí. É aí que você vai conhecer o status questione. Sem isso você não tem. E o terceiro tipo, né, de clássico também são os historiadores do período, né? Que são distintos, né? Por exemplo, a História de Roma escrita por Theodor Mommsen já faz parte da ciência histórica moderna. Por mais que ela seja diferente da pesquisa de ponta, ela representa já um esforço científico no sentido moderno. É muito diferente dos historiadores antigos, né? Como é o caso, por exemplo, de Júlio César, que eu já mencionei, que é uma mistura, né? Ao mesmo tempo ele é historiador, ele também é um memorialista, né? Assim como Políbio, por exemplo, que vai narrar a história das guerras de Roma contra Cartago, né? E também a conquista da Grécia. Já no período mais avançado da República Romana. Ou como, por exemplo, não sei, Heródoto, né? Considerado o pai da ciência histórica, né? Existem muitos autores aí, né? Tucídides, que vai falar da Guerra do Peloponeso. A quantidade de historiadores clássicos, a história, as vidas paralelas, né? Escritas por Plutarco, que vai falar dos grandes heróis do passado, né? Cujas vidas são comparadas por ele. Todos esses autores aí são autores clássicos, mas de um outro sentido. Eles não são os fundadores de uma ciência, né? Até são, mas a ciência num outro sentido, né? Eles são também documentos daquela época, né? Então vocês precisam conhecer todos esses tipos de registros, né? Precisam conhecer os clássicos, saber como as discussões evoluíram até o presente momento, antes de vocês terem contato com a pesquisa de ponta, não se deixarem levar pelas ideologias, né, pelas visões globais, né, mesmo que sejam filosofias da história boas, né, às vezes não é bom. Um historiador católico, por exemplo, né, um historiador conservador, um historiador liberal, seja lá o que for, né, mesmo que ele seja da sua preferência ideológica ou preferência religiosa, né, cuidado com a forma com que ele vai apresentar os fatos, né. Eu já reclamei aqui muito nesse canal da autora ou autor, nem se sabe se é homem ou mulher, porque é uma pessoa que escreveu com um pseudônimo, né? JMS Dorignac. Dorignac escreveu obras que são muito tendenciosas. As narrativas de milagres ali são terrivelmente exageradas, né? E pior, não vale nem como testemunho da mentalidade de uma época, porque essa pessoa escreveu muito depois das épocas que ele ou ela descreve, né? Falando, por exemplo, sobre os jesuítas, é um autor do século XIX, né, que está falando de acontecimentos do século XVI.
Então não é mais um documento histórico, expressão da mentalidade de uma época, etc. Mas como peça científica também não tem muito valor, porque é um autor ou autora que está apresentando uma peça que é ideológica, né? Que está tentando converter as pessoas o tempo todo, né? Que abusa das narrativas de milagres e perde a objetividade científica. E a gente, em primeiro lugar, tem que ver a verdade, né? Acima mesmo do seu interesse religioso, mesmo acima do seu interesse de converter as pessoas. Até porque sem verdade você não vai converter ninguém, né? Então, tenham esse interesse acima de tudo, né? A história, gente, ela aconteceu de fato, né? Eu não acredito na máxima de Nietzsche, né, de que não existem fatos, só interpretações. Existem fatos, né? A própria vida do senhor Friedrich Nietzsche foi um fato, né? Fato trágico, mas foi um fato. Então, é óbvio que existe um aspecto objetivo na história. Que, lógico, é difícil nós, como eu disse, hierarquizarmos esses acontecimentos objetivos de modo a nós termos uma narrativa que seja boa, né? Que seja relevante e que seja também bem escrita, né? Bem apresentada, isso é muito importante também. E cuidado também, né? Por falar na forma de apresentar um texto, cuidado com as narrativas romantizadas. Hoje está muito na moda isso, né? Escrever em forma de romance livros históricos. Isso pode ser bom às vezes, né? Existe também um híbrido, existe o romance histórico também. Todas essas coisas são muito boas, né? Mas às vezes elas tiram a objetividade, elas tiram a atenção para a verdade científica, né? E acabam focando muito na habilidade literária do autor, né? Então, tenham cuidado com essas coisas, né? E lembrando, em todos esses tópicos, né? O princípio a verdade acima de tudo, gente, né? A objetividade histórica acima de tudo, acima dos próprios métodos da ciência, acima das próprias discussões do formalismo acadêmico, né? Acima da sua ideologia, acima da sua religião, acima de tudo, né? É preciso buscar a verdade, o que aconteceu de fato, e reconstituir isso da melhor maneira possível. Senão o que você está fazendo não é história, é outra coisa. E para formar um bom historiador é preciso, em primeiro lugar, né, como em qualquer ciência, que seja uma pessoa que preze pela verdade, né? Assim, com certeza, vocês vão ter muito sucesso, né, aqueles que querem ser historiadores, né, e aqueles que querem estudar a história vão saber as fontes que vão ter que consultar, né? São pessoas que fazem exatamente esses 5 tópicos. Não tem erro. A verdade em primeiro lugar.